Fala pessoal, tudo bem? Duda Nancy aqui. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu faço depois do nascimento do meu filho para subir aqui pro YouTube. Eu tenho subido vários vídeos, enfim, esporadicamente, mas foram vídeos que eu fiz realmente grávida e fiz uma quantidade grande para conseguir ser prático, né? De subir, de fazer, enfim, a coisa acontecer. Não sabia como é que ia ser minha rotina depois que meu filho nascesse e muita coisa mudou. Em 9 meses, muita coisa mesmo. E aí, aproveitando o Dia das Mães, aproveitando que a gente está aqui, né, falando sobre empreendedorismo sempre, falando sobre o marketing de relacionamento, eu resolvi fazer um vídeo até para confortar um pouco as mães, porque eu sei que teve muita gente que ficou nessa expectativa de saber como é que eu continuei fazendo, como é que as coisas continuaram. E eu vou fazer um vídeo bem sincero para vocês, da minha vida, né, abrindo algumas coisas pessoais, porque eu não gosto de pegar e falar, nossa, gente, ó, deu tudo muito certo, meu filho nasceu, eu continuei fazendo na velocidade que eu fazia, as coisas foram, né, ótimas e tal, não foi bem assim que aconteceu. Então, assim, para começar, eu acho que eu senti quando... Eu me preparei muito, né, para essa chegada do meu filho, eu sabia que as coisas iam andar um pouco mais devagar. Eu conversei com meu marido sobre isso. Então, assim, foi tudo um preparo meu e da minha família. Eu sabia que as coisas iam ficar mais difíceis, então foi um acordo aqui em casa, né? A gente queria ter filho, a gente não queria mais esperar, a gente conversou. Eu tive eu achei que eu tava grávida antes de engravidar de fato, alguns meses, então a gente teve essa conversa quando eu tive esse alarme falso e eu falei, olha, eu tenho certeza que se eu tiver filho agora, meu negócio vai cair, meu negócio talvez vá, né, enfim, dar uma cambaleada e tá tudo certo, a gente consegue, né, manter assim e tal. Meu marido trabalha fora da Junesse, né, trabalha com arquitetura, tem o escritório dele, que graças a Deus está indo muito bem. Então, eu acho que é isso, a gente tem que entender que a maternidade junto com o empreendedorismo, ela dentro né, da Junesse, ou dentro do marketing de relacionamento, se você é uma pessoa que trabalha sozinha, né, que é o meu caso, que não é em dupla, que não é com parceiro, né, é muito mais difícil manter as coisas quando você tá com o filho recém-nascido dentro de casa. Então eu via muitos perfis de mães trabalhando, né, no multinível, mas com o marido junto, com o marido saindo pra rua, continuando fazer o trabalho de campo. Então não era o meu caso, né? E esse era talvez o meu desafio interno maior. Como que eu vou lidar com isso, sendo que eu não tenho nenhuma referência? Eu não tinha uma mãe aqui dentro, uma pessoa que olhasse e falasse, nossa, eu vou ser igual essa daqui, né? Eu vou fazer igual a ela e tal. Das mães que eu sei que fazem sozinhas, muitas deram um intervalo, deram uma sumida, assumiram isso, que eu acho que é maravilhoso. Eu quis ser mãe por 3 anos, eu quis ser mãe por 2 anos, eu quis realmente dar um tempo. E não foi o meu caso. Eu, com 2 dias de parida, 3 dias, já estava aqui, assim, em casa, querendo voltar às coisas. Eu acho que foi um baque pra mim, porque eu voltei pra casa com um bebezinho, tipo, beleza, cadê? Vamos fazer aí, vamos marcar as coisas e tal. E aí o neném começou a demandar muito mais, né? Enfim, quem é mãe sabe, e eu comecei a ver que as coisas não eram tão simples quanto eu imaginei que poderia ser, tá? Então, gente, assim, esse vídeo vai ser um vídeo muito sincero, até pra vocês entenderem esse momento. Acho que teve gente que me perguntou se achava que era bom ser mãe agora, eu não sei, eu não tenho como ser essa pessoa, né? De tipo, vai lá ser mãe, entendeu? Eu acho que se é um sonho da pessoa, você tem que realizar, você não tem que esperar nada pra realizar isso, sabe? Você não tem que esperar ter grana, você não tem que esperar ter título, você não tem que esperar ter nada pra realizar um sonho. Mas eu vejo hoje a maternidade, depois de quase 10 meses, como um dos maiores desafios, mas ao mesmo tempo um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida, né? Eu sempre vivi a bolha da Junesse. Eu falo que eu entrei nesse mundo e que o mundo fora da Junesse era um mundo como se fosse o plano B, assim, o plano paralelo. O meu plano principal, a minha dedicação principal sempre foi a bolha da Junesse. E quando entrou o Tom na minha vida, a bolha dele ficou muito maior do que a bolha da Junesse. Entendem, assim, mais ou menos? E eu demorei pra entender essa virada, sabe? Eu achei que ia ser igual, eu achei que ia conseguir fazer as coisas da mesma forma dos dois lados. Poderia ter me organizado melhor? Poderia, mas eu optei por não ter ajuda. Optei por ser uma mãe
que não tem babá, né? Eu botei babá final de semana para ter tempo de qualidade com meu marido, tá? Por uma exigência do casamento. Então não tinha nada a ver com o trabalho. Depois de meses que eu coloquei a babá uma vez na semana pra, enfim, ter um dia que era na terça-feira, que é o dia que tem a Open aqui no Rio, pra conseguir. Mas assim, aconteceram várias coisas, né? A gente planeja, na maternidade a gente planeja as coisas, né? Então, grávida a gente planejou as coisas, eu planejei as coisas e quando aconteceu do neném nascer, as coisas mudaram. Um exemplo bobo, né, mas que fez muita diferença na minha vida foi o meu filho com 3 meses e meio ter parado de pegar mamadeira. Ele parou de pegar mamadeira e eu consegui fazer um evento grande, né? As pessoas me viram lá na Expo, né, do ano passado, de 2019. Eu tava lá, deixei mamadeira, tudo certo. Depois daquele dia, depois daquele final de semana, o meu filho começou a encrencar com a mamadeira. Então, assim, eu não tinha como sair de casa por mais de 2 horas. Eu não tinha como fazer nada, né? Porque a minha amamentação era de 2 em 2 horas, ele me exigia de 2 em 2 horas, e aí como é que eu ia fazer? Então as coisas todas, ele que foi comandando. Outra, né? Eu paguei e me inscrevi no World Class, que é um treinamento de diretores da Junesc, que acontece todo início de ano, que é aquele start que eu falei, nossa, meu filho vai ter 6 meses, já vai estar tudo certo, introdução alimentar, ele vai estar começando a comer, vai estar tudo mais fácil. Ele não pegava mamadeira até então. Então, assim, mesmo com a introdução alimentar, eu achei que ia estar com um dia livre. Mas não, ele exigia umas mamadas e tal, e eu não conseguia dar essas mamadas complementares na mamadeira. Então, eu tive que cancelar o World Class, que era assim, pra mim, na minha cabeça, era tipo, marco zero, vai começar tudo de novo, depois do World Class vai ser, né, Duda de novo de volta. E aí não foi, aí passa mais um pouco. Ia ter o evento, né, no Allianz Parque em São Paulo. Começou a pandemia, então tudo que a gente planeja, assim, a gente tem que estar preparado para as coisas realmente desandarem, né? E aí com a maternidade isso fica muito mais aguçado. E aí é isso, gente. Esse vídeo já tá super longo, acho que vai ficar um pouquinho mais longo do que eu tô acostumada a fazer, mas eu queria conversar muito com as meninas, né, com as mães desse momento. Óbvio que meu negócio deu uma caída, mas eu tava preparada para isso. E agora, com a pandemia, eu tô falando com vocês, hoje é dia 1º de maio ou dia 2 de maio, se eu não me engano, que eu tô fazendo esse vídeo. No meio da pandemia, no meio da quarentena. Agora, na quarentena, onde eu vi, né, diariamente, eu tenho diariamente um parceiro comigo aqui, que meu marido tá dentro de casa me ajudando e trabalhando de casa também, eu pude entender que eu preciso de ajuda diária para conseguir voltar ao negócio como era. Eu não consigo botar uma vez na semana e botar tudo naquele dia da semana. Isso daí é uma dica que eu não dou para vocês, né? Colocar um dia da semana para fazer Junesse. Não dá. Eu acho que tem que ser todo dia um pouquinho, todo dia abrir um horário, todo dia ter um momento para você fazer isso, tá? Diariamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito. E eu acho que é isso, eu acho que eu evolui demais como ser humano. Eu ainda tô tentando me encontrar nessa maluquice, sabe? De conseguir me doar as pessoas, né, da equipe, as atividades, enfim, fazer o meu negócio, porque eu não consigo, né, não tenho, eu boto meu tempo muito mais pra minha equipe hoje em dia do que pro meu negócio, porque eu acho que é uma exigência maior e eu preciso voltar a fazer isso por mim. E é isso, desafiador. Talvez se eu tivesse colocado ajuda desde o início, eu conseguiria ter, né? Eu acho que um bebê, ele tem que ser cuidado por 2 pessoas, para todo mundo conseguir ficar mais tranquilo e tal. De noite é a mãe, né? De madrugada é a mãe. Assim, meu marido às vezes acordava assim, mas acordar pra quê? Pra ficar sentado do meu lado, segurando na minha mão enquanto eu amamento? Então deixa o marido dormir, sabe? Faz ao contrário, faz com que ele segure durante o dia pra você descansar de dia, se você tá com um bebezinho recente. E faz ao contrário, né? Porque eu não acho que 2 pessoas acordando de madrugada e acaba de vez. Então eu acho que um bebê tem que ser cuidado por 2 pessoas, ou uma babá e você, ou o marido e você, ou alguém da tua casa e você. Eu não contaria com a ajuda familiar, porque isso sempre fura, entendeu? Às vezes a gente, não, vou chamar aqui minha mãe pra ajudar, então não sei o quê. Aí a mãe, né, acaba tendo um outro problema e tal, não vai, e agora a gente tá em quarentena, a gente não tem como pedir ajuda realmente pra ninguém. Só pra quem tá dentro de casa. E é isso, gente, assim, eu acho que quando isso tudo acabar, eu vou estar uma pessoa muito mais mentalmente organizada. Foram 9 meses de muita surra, de muito aprendizado, de ver, sabe, coisas acontecendo e eu não podia estar lá, e ver a Open acontecer e eu não podia estar lá, e ver evento acontecer e eu não podia estar lá, ver o World Class acontecer e eu não podia estar lá. Isso sempre pra mim foi uma coisa que me mexia muito comigo. Eu sempre fui presente, eu sempre estive em todos os lugares, então isso pra mim mudou muito.
mas eu sempre tive a consistência, né? Falei isso tudo, mas para falar no final que eu sempre fui consistente, eu sempre fui presente, mesmo à distância. Eu tenho equipes muito longe de mim, então eu sempre tive que usar tecnologia, WhatsApp, online, vídeos, etc., treinamentos e Zooms e tal, para conseguir fazer essa aproximação. Então, assim, é possível sim fazer isso com a maternidade junto, mas eu acho que vocês têm que negociar, eu acho que vocês têm que ter ajuda. Fazer sozinha é muito complicado. O meu filho tá começando a engatinhar, daqui a pouco eu vou ter que ficar correndo atrás dele literalmente o dia inteiro. Aí muda o cenário todo de novo. Se eu não tiver uma pessoa comigo o dia inteiro para segurar ele, não tem, né, como eu pegar e sentar e fazer um vídeo. Agora ele tá dormindo. Dormindo eu consigo fazer o vídeo, mas ele dorme 2 vezes por dia, então assim, às vezes eu tenho que fazer uma outra coisa em casa, aí fica complicado. Mas para as mães que queriam entender, esse vídeo é de coração mesmo. Eu me dediquei muito mais ao tom do que qualquer outra coisa na minha vida, eu não me arrependo nem um pouco. Sempre trabalhei na Junesse para ter renda residual para esse momento acontecer, né? Eu tenho ali meu dinheirinho entrando, graças a Deus. Não era que nem antes, mas eu continuo tendo minha grana entrando. Enfim, e tendo essa tranquilidade, que eu acho que o empreendedorismo tem que dar essa tranquilidade. Então tudo é um preparo. Eu acho que é que nem a gente pensar em largar o tradicional para começar a fazer só multinível. Tem que ter um preparo, sabe? Tem que ter uma conversa dentro de casa, tem que entender a fonte de renda, se é importante, se não é, se é a sua renda principal da casa, se não é, como é que isso vai ser, porque isso pode dar um baque, enfim. Tem muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia, não só a minha maternidade, mas a gente tá com a economia, né, enfim, quase parando, então a gente tem que pensar muito nas coisas, não que seja um empecilho de tomar a decisão de ter filho, mas de você conseguir se estruturar depois e você ficar tranquila se as coisas desandarem, que eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não consegui retomar muito rápido isso, e agora eu tô conseguindo me organizar, e agora eu tô entendendo, 9 meses depois, que eu preciso diariamente do meu tempo para isso. E não foi assim que aconteceu em 8 meses, né? Porque no último mês agora foi quarentena e eu consegui fazer muito mais coisas do que quando eu tava, né, com essa ajuda só na terça-feira e sem meu marido ajudando, etc, etc. É isso, meninas. Vou tentar falar mais sobre esse assunto conforme as coisas vão desenrolando. Mas a maternidade com certeza contribuiu muito pro meu empreender, né? Pra sensibilidade, de você ser mais cuidadora, de você, sabe, prestar mais atenção nas mães. Eu não prestava tanta atenção nessas histórias porque eu não era, então eu não rolava aquela empatia. E hoje em dia eu vejo a dificuldade. Muitas mães vêm falar comigo que não conseguem, que às vezes tem 2, 3 filhos e, né, conseguem, mas assim, não conseguem da maneira como as pessoas exigem que a gente tenha que fazer, que eu sei que é um ritmo insano. Tem que ter ajuda para ter esse ritmo insano, não adianta, com filho debaixo do braço sozinha é muito difícil, né? E pra mim foi muito difícil, então assim, eu sei que tem mulheres até que conseguem mais do que eu, mas pra mim foi muito difícil. O meu puerpério não foi fácil, então foi uma coisa que me incomodou também, até eu entender toda a questão familiar, como a família ia se comportar com tudo isso, né? Foi muito novo para todo mundo. Primeiro neto por parte da família do meu marido, né? E aqui na minha casa, como é que eu ia organizar os horários e tal. Então eu fiquei um pouco perdida, né? Eu falo pra vocês, eu fiquei um pouco perdida com isso tudo. E agora que eu tô me encontrando, tá? 8, 9 meses depois. Cheguei a voltar a fazer open, fazer treinamento, isso tudo me dá, sabe, um alívio, me dá um conforto no coração. O trabalho pra mim é vida, é isso. Eu não consigo me ver sem isso daqui, sem essa troca, sem o meu trabalho na Junesse. Então, de coração, assim, o que me fez suportar e melhorar coisas pesadas da maternidade foi poder ter isso daqui, ter esse momento, sabe, ter um feedback no meu Instagram, ter um feedback no meu YouTube, a equipe falando, a equipe, sabe, quando me viu a primeira vez depois que eu saí de casa, depois de filho, foi uma festa, me senti muito querida, me senti muito, sabe, necessária ali, e eu acho que a gente precisa disso. Acho que a maternidade é uma grande parte da vida da mulher. Se não é uma opção, que nem eu, de ser a parte total da tua vida, que você encontre esse caminho de equilíbrio e se dê esse tempo, sabe? E fique em paz de demorar, de repente, 1 ano, 2 anos, é aquilo. Eu não bloqueei 9 meses da minha vida, mas eu demorei para entender como esse caminho ia ser, né, traçado e trilhado. Então agora eu tô conseguindo fazer isso. Acho que é isso, gente. Espero ter contribuído aí para vocês ficarem tranquilas, para vocês entenderem meu momento. E eu vou me organizar para tentar fazer mais vídeos e tentar, enfim, ser mais colaborativa em relação a esse empreender com maternidade, tá bom? Beijo grande.